E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no desafio A Literatura Explica a Vida? Não, meu Deus do céu, já estou misturando todos os desafios já. A casa não está vazia. É porque da última vez que eu fiz tantas lives assim, o nome do desafio foi A Literatura Explica a Vida. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre leitura em voz alta, sobre poesia, um pouco sobre poesia, bastante sobre livros e leituras para crianças. A conversa vai ser muito boa aqui com a Marcela, tá? Daqui a pouco ela vai entrar, eu já vou colocar ela por aqui. Boa noite a todos, Eduardo, Isaac, o Hélio tá por aí. Por favor, digitem o tema da live aqui nos comentários, porque eu não posso fixar. Digitem, por favor, aí os benefícios da leitura em voz alta, tá? Para eu fixar aqui os comentários. Ó, a Marcela já está aí, já vou convidar ela. Digitem aí para mim os benefícios da leitura em voz alta, para eu fixar para quem entrar no meio da live saber do que é que a gente está falando. Deixa eu ver aqui. Fixar o comentário. Foi. Pronto, deixa eu chamar a Marcela aqui. Aqui agora. Opa, Marcela, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Graças pessoal. a todos. Mas travando um pouco para mim aqui, será que... Travando. Aqui tá normal, acho que você também tá travando um pouco para mim. Eu não sei se é algo com a conexão, se é próprio do Instagram, não sei. Você tá me vendo mal? A sua imagem está congelando. Vixe, o que será que aconteceu? Travando aí também. Bom, tava demorando pro Instagram me arranjar uma dessa, né? Bom, não sei. Não sei Bom, muito o que é que eu posso fazer aqui, não tem muito o vamos que ver, fazer. talvez seja uma coisa de momento. É, Nunca tem nada que a gente possa fazer. nunca tem muita coisa que a gente possa fazer. Eu tô do lado do modem, ele tá pegando, né, ele tá funcionando. É, agora parece Nada. que voltou, normal. Então, vamos lá. Primeiro, queria te agradecer aqui por participar dessa live. Primeiro, gostaria assim de agradecer mesmo porque essa coisa de fazer live todo dia é sempre muito difícil, esse dia a dia, né? Você sabe como é que é. A gente até remarcou a live, remarcou o horário. Então agradeço o esforço para estar aqui na conversa. E antes de tudo, gostaria que você se apresentasse, até para a gente se apresentar também, é a primeira vez que a gente está conversando por aqui, e E, para um se apresentar para o público do outro também. tá bom. Bom, eu, assim, para quem não... Eu já vi seguidoras minhas aqui entrando. Eu não sou nada além de uma mãe que já há alguns anos estuda esse assunto e desde que a minha filha mais velha nasceu pratica, né, a leitura com as crianças. A minha história de trabalho com esse assunto começou com o professor Carlos Nandalim, quando eu trabalhei com ele no blog, né? Então eu redigia artigos lá para o blog e um dos assuntos que sempre estavam na minha pauta era a leitura em voz alta. E aí foi que eu comecei a revirar material sobre esse assunto, né? E descobri os livros, o livro que é, assim, a Bíblia da leitura em voz alta hoje em dia, que é o livro do Jim Trelease, que ainda não tem tradução para o português, né? Que é o Manual da Leitura em Voz Alta. E esse livro abre para você todo um universo sobre a pesquisa, né? Em torno da leitura em voz alta e tudo. E aí fui pesquisar também sobre o histórico da leitura em voz alta, porque se você parar para pensar, a leitura até um certo momento da história era em voz alta, né? A leitura silenciosa era praticada nos mosteiros, né? Pelos monges e tudo, assim, publicamente você tinha a leitura em voz alta mesmo, porque livro era um negócio difícil de obter, né?
Então, é um assunto assim que eu achei fascinante, assim, né? Quando eu comecei a ver a dimensão que um ato tão simples quanto de pegar uma criança e colocar perto de você e ler com ela todos os dias, né? O quanto isso é benéfico, o quanto isso transforma, assim, tantos aspectos da relação da criança com o adulto, da relação da criança com a leitura, da relação da criança com a linguagem, que eu falei, bom, eu acho que chegou um momento que eu falei, eu preciso divulgar essas informações, né? Assim, quando eu comecei a ter mais sucesso com isso aqui em casa, porque aí é outro capítulo da história que eu não tinha, a princípio, sucesso com a minha filha. Por mais que eu tentasse, assim, ela só foi aceitar bem, assim, leitura em voz alta depois de 2 anos e... quase 2 anos e meio, assim. Então, na hora que eu vi que o negócio engrenou, eu falei, opa, agora eu vou começar a falar sobre esse negócio. E hoje eu trabalho na empresa do Dr. Italo Marcília, eu faço o material escrito, né, da empresa, coordeno lá a equipe de redação e, paralelamente, faço esse trabalho no Instagram para divulgar mesmo. E faço porque eu amo fazer mesmo e acho que as famílias se beneficiam muito e é uma das coisas mais baratas e simples de fazer que dão os maiores resultados. Assim. Maravilha, maravilha. Eu já gostei muito dessa apresentação. Para quem ainda não me conhece, vou fazer uma apresentação breve aqui também para a gente partir logo para o nosso assunto. Eu sou Matheus Araújo, sou professor de literatura, escritor também. Trabalho aqui na literatura, aqui no Instagram, simplesmente com literatura clássica, aquela que a gente chama de literatura clássica, mostrando por que a literatura importa, como é que a gente faz para entender os clássicos, como é que a gente faz para começar a gostar de literatura, que isso é um problema, né? Muita gente que não teve às vezes um incentivo em casa e também não tem incentivo na escola, acaba não gostando de ler. Então, eu trabalho mais ou menos com isso daí. E, Marcela, esses dias eu fiz um carrossel ali nos stories falando da leitura dinâmica, que muita gente comenta, muita gente faz, né? Tem muitos cursos sobre isso, a questão da leitura dinâmica. E um dos pontos que eu levantei lá foi o seguinte, olha, a leitura dinâmica, ela inibe a leitura em voz alta, a vocalização, às vezes a subvocalização, né? O simples sussurro, ou às vezes até mesmo aquela voz mental. Ela diz que nem isso você pode ter, segundo a leitura dinâmica. E eu disse, olha, a raiz da leitura no mundo é a leitura em voz alta. A própria raiz do bom método de alfabetização é o som. Então, quando você inibe o som na sua leitura, você está perdendo uma grande assim, dimensão da leitura. Você passa a acreditar que leitura é apenas aquelas palavrinhas, né? Quando no fim das contas aquelas palavras representam sons. E o som é que vai fazer total diferença para a sua compreensão de uma obra. Então, primeiro, acho que antes de tudo, como é que você acha que uma leitura que não é feita em voz alta pode, às vezes, prejudicar o leitor, ou um leitor que nunca pensou em ler em voz alta, um leitor que nunca fez isso, um leitor que nunca experimentou, o que é que ele está perdendo exatamente? Bom, ótimo. Bom, primeiro que, como eu falei, até um determinado momento da história, a leitura em voz alta era a regra. Né? Quando a leitura silenciosa passou a se popularizar, o tipo de escrita também mudou. Né? Então, assim, um texto que é escrito para ser lido em voz alta, pensado, né, para ser lido em voz alta, ele é diferente de um texto escrito pensado para ser lido de forma silenciosa. Não é todo tipo de leitura que se presta bem à leitura em voz alta, hoje em dia, né? Então, assim, os dois tipos de leitura convivem, né? Não é que você vai ter que passar a ler tudo em voz alta. Mas existe um tipo de leitura, um tipo de texto que cuja experiência, né, quando você o lê em voz alta, é outro tipo de experiência, que é o texto poético. Né? E também, na literatura,
A gente tem textos bastante... assim, quando você faz a leitura em voz alta de certos textos de literatura, você realmente tem outra vivência, né, daquele texto. Então, eu acho que a pessoa que nunca fez experiência de ler em voz alta, ela está perdendo, primeiro, assim, a ouvir a própria voz, né? Você ouvir a sua voz, você vê se você consegue atribuir expressividade ao que você está lendo. A entonação correta. Né? Olha, isso é uma coisa, a entonação revela compreensão. Né? A pessoa que lê tudo de forma monótona, né? Assim, ela não distingue se a coisa está sendo dita de forma irônica, se a coisa está sendo dita como uma, enfim, como uma afirmação de um fato. Ela não está lendo, né? De verdade. Então, muito das dificuldades de compreensão vem disso aí. E quando você lê em voz alta, você está colocando isso à prova, né? Outra coisa, quando você lê em voz alta, você está pensando na outra pessoa que está ouvindo, né? Então, você vai fazer um trabalho de compreensão mais bem feito, porque você tem que fazer a outra pessoa entender o que você está lendo. Tanto que eu sempre recomendo aos pais, quando vão ler em voz alta, especialmente livros mais longos. Assim, o livro ilustrado, eu também recomendo isso com o livro ilustrado, mas com o livro ilustrado não é tão crucial assim. Quando a gente pega um livro de capítulo, eu até separei algumas coisinhas aqui para mostrar depois. Digamos que você pegue, sei lá, contos de Anderson, ou contos de fadas, qualquer coisa assim. Eu trouxe. Peguei esse aqui para mostrar. Esse aqui tá até na embalagem, porque eu comprei dois, porque eu sou louca, eu compro um, aí quando eu gosto eu compro de novo. Pra dar de presente, tudo isso aqui tá embalado até. Essa edição aqui, quando você pega uma coisa assim, que é mais texto, tem poucas ilustrações, você treinar a leitura daquilo antes de ler em voz alta. Ou seja, você faz uma leitura silenciosa a princípio, né, em primeiro lugar. Ou até você pode fazer uma leitura em voz alta em primeiro lugar, mas você faz para você mesmo. Para que depois, no segundo momento, você faça uma leitura em voz alta daquilo, entendendo que algumas frases vão ter que ser lidas de uma certa maneira. Por exemplo, se o personagem está surpreso ou está ansioso, você vai ter que ler mais rápido. Ou se ele... Enfim, né? Você vai vendo ali o que você pode criar de recursos ali na sua voz, no seu modo de ler, para tornar aquelas mensagens mais claras, né? Então, a leitura em voz alta é essa leitura que você faz assim, com o seu ouvinte em mente o tempo todo, né? Não basta só você entender, você vai fazer o outro entender também. E aí a gente está falando de uma atividade profundamente humana e insubstituível, que é a comunicação de um para um. Né? Então, na leitura em voz alta, a gente não tem essa figura da mente fechada dentro de si mesmo. Assim. Você tem uma situação de comunicação ali, de convívio, de troca humana, que é muito interessante. Eu acho que todo mundo devia experimentar. Concordo com você. Concordo com você mesmo. A primeira vez que eu reparei essa diferença entre textos que foram feitos para serem lidos em voz alta e textos que foram feitos assim para o leitor mais contemporâneo, né, aquele leitor mais silencioso, foi quando eu estava na oficina de escrita de Raimundo Carreiro, que foi meu professor lá em Recife, meu professor de escrita, e ele é um escritor muito contemporâneo, ele tem aquela coisa do experimentalismo, aquela coisa da vanguarda, e eu estava ali em contato com ele e levei um texto meu para ser analisado. E, por exemplo, quando um personagem falava, eu colocava aquele que a gente chama de verbo dissende, né? Disse tal pessoa, exclamou tal pessoa, perguntou tal pessoa. Por que você faz isso? E aí bom, não sei. Eu não sei porque eu faço isso. Assim, eu sempre li livros que faziam isso e para mim foi algo comum. E ele foi me mostrando alguns mecanismos para que eu não usasse esses verbos. Olha, só use quando for extremamente necessário. Tente fazer dessa forma, reescreva a cena, reescreva o parágrafo e tal, para deixar a coisa mais para o leitor contemporâneo mesmo, pense no seu leitor. E levei outro texto, semana seguinte, de novo com aquilo. Meu Deus, por que você insiste nisso? Aí eu falei, não, eu não estou entendendo qual é o problema. E ele falou, olha, você está lendo muitos livros que foram escritos em outro tempo.
E o que acontecia? Quando você estava, por exemplo, lendo ali, até o século XIX, né, até nessa época ainda se lia nos grandes salões e tal, você estava lendo, às vezes, e a outra pessoa, a pessoa ao redor tinha que saber que personagem que estava falando. Então, disse tal personagem, exclamou tal personagem, indagou tal personagem. Hoje ninguém lê assim. Então, se você for fazer isso, saiba por que você está fazendo, porque está sem sentido, né? Era Exatamente. basicamente isso que ele me dizia. Exatamente. E depois eu comecei a reparar, nesses romances clássicos, exatamente isso que acontecia, né? Então, qual é o personagem que está dizendo? A pessoa que está lendo ali, que está com um texto na frente dela, ela consegue compreender, ela se localiza melhor. A pessoa que está só ouvindo, que está apenas ouvindo, ela precisa disso, ela Exatamente. precisa dessa Exatamente. indicação, Dessas né? indicações. Inclusive, é uma dica que a gente dá para a leitura em voz alta, quando essas indicações não existem, você colocar na leitura. Então, Sim, se você pega um texto mais contemporâneo, que não vai ter isso aí, para o seu leitor em voz alta, às vezes você vai ter que acrescentar na hora de ler mesmo. exato. Porque É, assim fica mais fácil, né? Desse jeito fica mais fácil para isso. ele entender. E assim, essa mudança dos textos é que eu acho muito interessante também. Porque, por exemplo, um outro texto que eu observei que é assim, por exemplo, vamos dar um exemplo bem clássico, né? A Ilíada ou a Odisseia do Homero, né? Se a gente pega na tradução do Carlos Alberto Nunes, até teve um rapaz, eu sempre esqueço o nome dele, é o Leonardo Antunes, se eu não me engano. Leonardo Antunes, depois pesquisem no YouTube. O Leonardo Antunes, ele musicou, né, alguns cantos da Ilíada e da Odisseia na tradução do Carlos Alberto Nunes, como se fosse realmente um grego. Ele canta em grego e canta na tradução do Carlos Alberto Nunes. Então você nota como é que aquilo era lido, como é que aquilo era cantado, né? Mas se você pega a tradução do Carlos Alberto hoje para ler como um leitor contemporâneo, um leitor silencioso, muita gente diz assim, ó, não consegui entender nessa tradução. E existem outras traduções, por exemplo, a do Frederico Lourenço, que é da editora Penguin, que fica mais claro para o leitor que lê silenciosamente, vamos dizer assim. E isso é interessante porque a gente começa a notar que na leitura existe na verdade não é que existe, sempre existiu, não é que existe agora, sempre existiu um componente físico muito forte. Como você falou, de ouvir a própria voz, né, de ser ouvido, do próprio ato de falar também, de entonar corretamente. Então, sempre existiu um componente físico muito presente, né? Sempre, assim, desde o início ali na poesia grega, então a poesia grega era sempre cantada. Um tempo depois é que eles começaram a ler, né? Mas mesmo assim eles liam e decoravam para cantar, decoravam para recitar. Eles nunca ficavam lendo o tempo inteiro, eles tinham que guardar na memória, né? Então o componente físico é muito importante. A percepção, né? A percepção do ritmo, a percepção da música, da literatura, da música, da poesia, isso é sempre fundamental, né? E você fazendo esse trabalho, eu me lembrei de uma frase, né, do Northrop Frye, que ele coloca lá no livro dele, que é até bastante popular, que é a imaginação educada, né? Que ele descreve a poesia como o centro da educação literária, e é dela que deve irradiar, sempre com essa questão da leitura em voz alta, para que a criança perceba o ritmo físico, tenha aquela presença física mesmo na literatura. Então, vejam, isso sempre foi muito presente, né? A gente começa a notar, se a gente tem essa percepção, sempre foi muito presente. Por que hoje a gente tem que fazer essa guerra à leitura em voz alta? Por que hoje, nesses cursos de leitura dinâmica, nesses professores que querem te ensinar a ler 10 vezes mais rápido, você não pode ler em voz alta, né? Os grandes liam em voz alta. Né? Os grandes liam em voz alta. Você vai buscar assim, Essa é como uma você até falou, né, nos stories, da Cecília Meirelles recitando seus próprios poemas, o Vinícius de Moraes recita também. Então,
todo esse pessoal lia em voz alta. Por que essa guerra agora, né? É só você perguntar para a pessoa assim, você fala, olha só, né, você quer se tornar uma pessoa parecida com os maiores escritores da humanidade ou com o seu professor de leitura dinâmica? Exato. É uma coisa louca, assim, essas modas vêm e as pessoas aderem e ficam querendo aquilo, elas não sabem por quê. Enfim, eu não sei se leitura dinâmica serve para alguma coisa, mas assim, me parece que, ainda mais para o leitor brasileiro, que já é um leitor que tem mil e uma dificuldades, Sim. né? Que é um leitor, assim, que mundialmente assim, isso está comprovado pelos exames, né, internacionais dos quais o Brasil participa e os próprios exames nacionais que sempre atestam a gravidade do problema de leitura no Brasil. Enfim, daí você vem com uma técnica dessa, olha, você tá pegando analfabetos funcionais e transformando-os em sei lá o quê, entendeu? Exato. Não, o pior de tudo, essa coisa de leitura dinâmica, eu fui fazer uma pesquisa, até dediquei algum tempo para isso, assim, pesquisar quem criou. Ela começou a ser utilizada na alfabetização de crianças. Ela Meu começou a Deus ser do céu. utilizada na alfabetização de crianças nos Estados Unidos. Você vê os vídeos da época, é uma coisa assustadora. Tem uma moça que lê 27 páginas em um minuto, né, que ela só vai só passando o dedo, assim. É quase que um teatro mesmo, você nota que é um teatro. Eu vejo que desde lá a coisa tem piorado muito, né? Você não pode ler em voz alta, você não pode ler subvocalizando, você não pode nem ler com a sua voz mental, são coisas que não fazem sentido, né? E eu expliquei, olha, principalmente para quem quer ler poesia. Poesia, né, a frase do Fernando Pessoa, a famosa frase do Fernando Pessoa, poesia é a música que se faz com as ideias. Então tem algo de muito musical na poesia que o leitor precisa perceber. Eu sempre quis ter essa percepção desde criança, eu não tive essa percepção desde criança. Eu lutei bastante. Eu fui ter um pouco dessa percepção quando eu tive uma aula com um bom professor de literatura aos meus 17 anos, eu acho. Acho que eu tinha 17 anos aí, um professor falou isso. Bom, e eu sempre gostei de ler, desde os 8 anos eu lia, tá? Desde os 8 anos eu lia sozinho, assim, tal. Muita coisa até. Mas só vim aprender isso bastante tempo depois, né? Porque eu dei sorte de ter um professor que ensinasse isso. Mas, fora isso, não tem. Graças a Deus que tem o pessoal na internet hoje mostrando isso, né? Exato, e eu acho fundamental, assim, ter pessoas que fazem esse trabalho que você faz de pegar um negócio encrencado e fazer um carrossel gigante, pegando ponto por ponto ali. Eu sou um Deve pouco dar um trabalho. xingado por isso, mas até aí. É, isso é bom sinal, né? É um bom Pode sinal. ser também. Agora, essa questão da experiência que cada um teve, né, com a literatura, eu me lembro que assim, eu era uma. Eu sempre percebi que tinha alguma coisa ali na literatura que era muito boa e que eu não estava captando. Assim, foi a minha experiência com literatura na escola. Assim. Eu gostava muito de ler, assim, por influência familiar, né, enfim, por um histórico, né, de vida, só que as coisas que os professores indicavam, as práticas dos professores, que era aquele negócio, assim, indica um livro e aplica uma prova depois. Né? Não tinha nem leitura dentro de sala de aula, que é uma coisa. Eu não estou falando de botar aluno para ler. Nossa, isso aí me matava de raiva quando o professor estava com preguiça de dar aula. E falava, cada um vai ler um parágrafo. Né? Aí Sim, tem um que lê sim. bem, tem outro que lê mal, aí, enfim. Eu estou falando do professor ler em voz alta para os alunos. Isso é uma prática extremamente benéfica e o professor modelando mesmo como você faz a leitura, claro, ele vai ter que ser um leitor competente, né? Isso eu nunca tive, assim, eu não me lembro na minha vida toda escolar, eu não me lembro de um professor que lesse em voz alta na escola. E aí, depois que eu saí da escola, que eu fui estudar esse assunto, e eu vi os inúmeros relatos de professores que faziam isso e que
tiveram resultados assim extraordinários, assim, mesmo de alunos apáticos com literatura, né? O aluno assim que preferia ver o diabo na frente do que ver um livro. Sim. E aí, de repente, o professor começava a ler, aí o negócio fisgava, né? O professor falava, peraí, né? Isso é interessante, né? Lê mais, né? E aí você mostra que para aquele garoto, para aquela... Às vezes até para aquele adulto, que a literatura está falando sobre você, né? Exato. Não é um exercício de diletantismo, ou não é um negócio assim, a boa literatura, né? Sim. Então, assim, a nossa experiência... Com certeza, esse trabalho que eu faço, esse trabalho que você faz, não é pelo histórico que a gente teve. Ah, Foi um não, com esforço certeza não. pessoal que a gente teve que fazer para poder ser diferente, né? Exato. Eu sempre tive assim uma certa facilidade com a leitura de prosa, né? Até porque foi por esse caminho que eu enveredei desde cedo, por influência da família, né? Por influência principalmente da minha avó. Minha avó era uma pessoa que morava muito distante de mim, ela morava num estado, eu morava no outro, eu só via assim 15 dias por ano. 15 dias por ano é o que eu tinha de contato com ela. E nesses 15 dias por ano, assim, tanto eu era muito mimado, né, quanto ela também era muito mimada. Então, tudo que ela falava eu queria fazer. Né, tudo que ela falava eu achava super interessante. E um dia ela fez, olha, eu acho que você tinha que ler. Você já leva jeito para isso. Porque ela contava também, e meu pai também contava, que eu gostava de ler panfleto, eu gostava de ler outdoor. Então, às vezes, eu pegava um panfleto e fazia propaganda, né? Pai, se você estiver precisando de um óculos, olha, tem aqui essa ótica que é maravilhosa, vai te ajudar bastante. Eu pequenininho gostava de fazer isso. Não, então esse menino tem que ler. Então ela começou a me dar alguns livros. O primeiro que eu li foi o Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Foi o primeiro livro assim, que eu li. E desde lá eu me apaixonei por isso e criei uma certa facilidade, né, com esse tipo de leitura. Mas a poesia eu tinha essa dificuldade. Bom, primeiro, por que é em verso e não é em prosa? Por que não é igual, né, ao outro que eu gostei tanto? Por que tem essa novidade aqui agora? Não achei legal, né? Assim, por que sempre tem um cara... Eu até ficava me perguntando por que às vezes o professor fica lendo isso em voz alta, né? Eu mesmo perguntava, porque o professor, ele não explica, né? Na maioria das vezes o professor da escola ele não vai explicar para você, olha, estou lendo por causa disso, perceba tais fatores, olha tais características. Não, ele simplesmente vai ler ali para você, né? O que é outro erro também. Então, por que ele está lendo assim? Eu não entendia muito bem. Depois de algum tempo, né, vendo esses bons recitadores, como você própria colocou lá no Stories, ver os autores recitando isso, né? Tem um áudio do T.S. Eliot recitando um poema dele que é absurdo, é fantástico. Tem áudios do Tolkien recitando os poemas dele, do Senhor dos Anéis também, que são fantásticos. Então, pronto, aí você começa a entender um pouco mais do sentido disso. Uma pessoa que faz um trabalho muito bom nesse sentido aqui no Instagram é o Roberto Mallet também, né? Que ele recita, Sim, que sim, a voz claro. dele também é maravilhosa. Então, poesia, pô, e até mesmo prosa mesmo, você começa a entender um pouco mais do ritmo da prosa, aquilo começa a ficar mais fixo na sua mente, né? Tudo através da leitura em voz alta. Sim. Assim, eu acho que o melhor argumento para isso o melhor argumento, entre aspas, é a experiência, né? É você expor a pessoa a isso, ela vai estranhar no começo, ela vai, sei lá, talvez ficar com esse monte de perguntas, né, na cabeça, assim, mas em algum momento aquilo ali vai começar, olha, em algum momento essa pessoa, nas suas atividades cotidianas, vai começar a se lembrar daqueles versos. Sim. E aí, às vezes, acontece até de você estar numa situação, você está conversando com uma pessoa e você se lembra de um verso que casa perfeitamente com o que a pessoa está querendo expressar ou com o que você estava querendo expressar. Você fala, estou começando a entender esse negócio, né? Assim, esse é um tipo de experiência que você pode ter, né, com a leitura de poesia. A poesia, ela foi feita para ser memorizada, né? Quer dizer, nem toda, mas tem umas que, como a música contemporânea tem uma que foi feita para não ser ouvida,
É, Sim, sim. tem poemas que são feitos para serem difíceis mesmo de você memorizar. Só que eu estou dizendo assim, a poesia como é praticada tradicionalmente, né? Ela é para ser fácil, né? De memorizar e tudo. E aí, eu até tinha falado com você, né? Falou, ó, Matheus, poesia não é minha especialidade. Sempre que tem que falar de poesia, eu chamo um poeta para falar, porque eu não me sinto à vontade, não me sinto em casa falando de poesia. Eu também estou no processo de me não familiarizar, porque alguma familiaridade eu já tenho, mas assim, eu acho a poesia um negócio tão rico, tão rico, tão rico, que qualquer coisa que eu diga parece que tá pouco, assim, aí eu chamo um Sim. poeta para falar, eu chamo o João, o Marra Signorelli para falar, e ele fala, eu falo, é isso que eu queria falar. Mas ele estava explicando lá no meu curso de leitura em voz alta, tem um bônus sobre leitura de poesia que ele fez. E aí, uma das coisas que ele fala é a diferença entre uma história rimada e um poema. E aí o critério é o seguinte: o poema ele te deixa com uma impressão. Você vê que até as palavras que a gente usa para falar desse assunto, elas são muito conotativas, né? Assim, é difícil falar, às vezes a pessoa vai ter que ter boa vontade assim para entender, né, o que você está dizendo. A história rimada, ela conta uma história, ela narra fatos, pode ter rima, pode ter métrica, parece poesia, né? Só que ela não te deixa uma impressão, de modo que você pode ter um poema de 2 linhas, né? E você pode ter uma história rimada de 60 linhas, todas metrificadas, com esquema de rimas bonitinho, e que não é poesia, né? E aí a gente fica pensando, né? Fala, como alguém consegue fazer isso? Né? O poeta fazer esse casamento entre forma e conteúdo, né? De modo que aquilo te causa uma impressão, né? Que te abre para percepções, né? Para evocações, né? Você vê que muitas vezes enquanto você está ouvindo um poema, você começa a pensar tantas coisas que você fala, será que eu estou viajando muito na maionese? Ou será que tudo isso está no poema mesmo? Mas em geral tá, né? Exato. Aquilo evoca muitas não só sensações, mas assim, evocações, né? Memórias, relações que você faz com experiências, com outras coisas que você leu, com coisas que você queria expressar e não conseguia. Às vezes, coisa até que você não tinha nome, né? Para nomear. Então, é uma coisa incrível, assim. Eu me lembro quando eu peguei um livro do Bruno Tolentino, que qual foi agora? É um poema que abre o livro em frontispício. Deixa eu ver se eu vou encontrar ele Eu aqui. acho que é o Imitação do Amanhecer, esse? Imitação do Amanhecer, isso mesmo. Imitação do Amanhecer. Eu me lembro que quando eu estava noiva, eu estava prestes a me casar, e aí caiu, né? Esse poema caiu na minha mão, assim, e eu li, e aí eu sentei assim, eu falei, meu Deus. Assim, tudo que eu queria expressar naquele momento, assim, do meu casamento, tava ali, sabe? Aquela coisa assim, parece que Deus olhar para você. Você achou que Deus tinha se esquecido, né? Ele fez uma promessa, mas aí ele tinha coisa mais importante para fazer, e aí ele esqueceu de você. Sim, sim. E aí, de repente, você fala, não, mas olha só, eu vou pegar esse poema é bonito demais. Eu sei até a terceira estrofe, então não vou me esquecer no meio. É melhor você ler por aí. Eu quero pegar só o finalzinho. Quando a gente quer encontrar um negócio assim, a gente não acha de primeira, né? Não, mas esse poema é realmente lindo. Esses dias eu estava pensando sobre ele também, inclusive. Acho que Achei. coincidência, até estava me lembrando dele, porque ele expressa algo muito comum na nossa vida, até, né? É uma experiência até comum, mas parece que ninguém É, nunca tinha falado sobre isso, né? é, e aí, assim, o fato dele é que ele começa o poema assim: O Senhor prometera nos compensar os anos que a legião dos gafanhotos devorara.
né? Devoraram meu coração, mas a promessa era tão rara que achei mais natural vê-lo mudar de planos que afinal ocupar-se de assuntos tão mundanos, né? Aí ele continua e aí ele diz no final: naturalmente, quem sou eu para que Deus cumprisse em minha vida promessa tão perfeita? E, no entanto, ei-lo arando, limpando os olhos meus, fazendo-os ver que no trigal em que se deita a luz dourada e musical, se algo perdeu-se, foi como o grão entre a seara e a colheita. Como ele conseguiu falar isso? É muito bonito, assim. E o Bruno Tolentino é um negócio assim, ele é bonito sempre, mesmo quando você não tá entendendo nada. Assim. Tem vários momentos assim, que eu tô lendo, assim, eu falo, cara, eu só tô lendo isso aqui porque é bonito demais, assim, eu não sei se eu tô entendendo, não sei. Aí a hora que eu mando o zap pro João, né? Eu falo assim, João, me explica aqui, ó, me explica aqui. É bom ter amigos poetas, né? E de boa vontade, Ah, assim, que é perfeito, cara. Isso aí é perfeito. Eles destrincham as ajudam imagens. muito. Eles ajudam muito. Né? É. Você note que não, você falou uma coisa importante. Teve a questão da percepção, mas você falou uma coisa importante também, que é a questão da memorização, né? Que muitos poemas foram feitos para serem memorizados, né? E eu noto, né? Eu notei isso há algum tempo quando eu comecei a praticar. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro lugar em que eu descobri isso. Mas depois que eu comecei a aplicar, para mim funcionou muito. Eu passo para os meus alunos e muitos têm resultados com isso também. Que é o seguinte: geralmente a gente faz, às vezes, a leitura de um romance, né, um romance mais extenso, a gente faz a leitura dele silenciosa, né, de forma silenciosa. Mas sempre tem aquele momento em que você está perdendo a concentração. Sempre tem aquele momento em que sua cabeça começa a ir para outro lugar, aquele momento que você começa a devagar. Nesse instante, eu começo a ler em voz alta. Eu mudo. Perfeito. Eu mudo, eu Eu começo a faço ler em isso voz também. alta. Quando eu começo a ler em voz alta, eu volto. Eu volto para a leitura. Eu volto a focar exatamente ali naquele texto. Né? Ela me dá a impressão, a leitura em voz alta me dá a impressão, nesse sentido, sendo usada dessa forma, que ela ativa mais a atenção. Né? Até porque a memória, ela depende dos sentidos. Né? A memória, ela depende, inevitavelmente, dos sentidos. Né? Então, quanto mais sentidos a gente utiliza, né, para perceber alguma coisa, maior vai ser a nossa retenção, maior vai ser a nossa memorização. Então, se eu estou lendo alguma coisa principalmente, o que é que eu faço? Eu sempre recomendo, por exemplo, você vai grifar um texto. Às vezes você usar uma cor diferente, às vezes eu costumo usar azul e vermelho. Isso é Né? Santo Tomás de Aquino, né? Ele falava muito sobre a memória e criar imagens extravagantes, Exato. usar recursos físicos mesmo para fixar aquilo. Né? Fica mais claro visualmente. Então, se eu leio em voz alta, eu estou falando e estou ouvindo. Então, são vários sentidos ativados, né? São várias áreas do cérebro ativadas ao mesmo tempo. Então, isso vai se fixar na memória de forma mais fácil, né? Por exemplo, muita gente se pergunta às vezes por que os livros medievais, os escritos medievais, eram cheios de desenhos, né? Aquela coisa da primeira letra da página ser tudo enfeitada, né? A primeira letra da página é quase um vitral. Né? Uhum. Por que eles faziam isso? Isso ajudava os leitores a memorizar o capítulo, né, em que estavam certas passagens, porque eles não podiam grifar e anotar, eram livros públicos. Né? Uhum. Então, olha, onde é que está aquilo ali? Aí você se lembra, não, sei lá, a letra S é uma salamandra, né? Aí você vai lá e, não, tá esse capítulo aqui, tá. Então você acha o capítulo de Perfeito. forma mais fácil, aquilo ali ajuda na memória. Então, ler em voz alta também ajuda muito na atenção e, consequentemente, ajuda muito na memória. Né? Perfeito. É isso mesmo. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de alguma coisa e fugiu. Tá vendo? A nossa memória está muito ruim. Mas está mesmo. Ah, ah, e a memória pós-Instagram, pós-internet, assim, eu amo a internet, eu acho a melhor coisa que aconteceu na humanidade nos últimos. Mas assim, a gente ficou muito burro.
assim, em certo sentido. Eu me lembro que o Olavo, na época que eu morei lá, morei com ele lá, eu tava toda feliz, que era o meu primeiro smartphone que eu tinha tido na vida, né? Eu tava toda feliz lá com ele, tinha uma canetinha e tal. Aí eu falava, Olavo, olha aqui, dá pra fazer tal coisa. Aí ele falou, isso aí deixa a pessoa burra. Sei lá, use isso o mínimo que você puder. Aí, balde de água fria. Porque E tava você certo, não gente. acha que você precisa memorizar mais nada. Você vai lá e acessa o negócio. Então, tudo isso que eu faço e que a gente faz, né, esse trabalho com a literatura, com a memória, com a inteligência, é um resgate de coisas que foram muito abaladas e assim, o meu trabalho que eu lido muito com criança, né, mais de crianças ou adolescentes, eu tenho no fundo, aquele desejo de que os pais se atentem para a importância de reduzir eletrônico mesmo. Eu não vou pintar a caveira dos eletrônicos, tá? Dizer que a criança não pode nem olhar um celular, não pode ver, não pode ter contato, não. Mas assim, a gente sabe que é uma coisa que está pegando muito, né? E está prejudicando mesmo as crianças, né? Então, a intenção, uma das intenções do meu trabalho é mesmo voltar, restabelecer uma certa normalidade, assim, na vivência da criança, né? Ela vê gravuras, vê ilustrações, né? Ficar ali contemplando mesmo, que é o primeiro contato com arte, né? As artes plásticas, né? O primeiro contato que ela vai ter são aquelas ilustrações ali. Então, né? Tentar chamar a atenção dos pais para ilustrações bonitas, né? Não ficar só comprando livrinho que você compra no supermercado, você vai pagar a sua compra do supermercado, daí tem uns livrinhos lá, você fala, R$ 2, vou levar pro meu filho. Olha, tem coisas melhores, sabe? Sim. Você tem que criar uma espécie de amor mesmo por aquilo ali, né? Eu me lembro quando o João veio aqui em casa para gravar o bônus lá de poesia, eu fiquei reparando o cuidado com que ele pegava nos livros. Era um negócio bonito de ver, assim. E assim, o jeito como ele passava as páginas, né? E como ele deslizava o dedo assim nas páginas, você fala, caramba, olha só, é uma coisa é um carinho mesmo que ele tem por aquele negócio, sabe? Uhum. Então, despertar isso, sabe? Por isso que eu pergunto, posso ler e-book pro meu filho? Olha, poder pode, mas assim, se você não apresentar os livros e não despertar isso nele, quem vai fazer isso? Você espera que a Exato. escola faça isso? Você espera... Nem tem mais escola, tá todo mundo sem escola. Tá todo mundo em casa. Então, às vezes você dá a sorte de ter um professor que, como marcou na sua vida, eu também tive alguns que marcaram, né? Mas assim, a casa é a primeira escola. Quando eu comecei a ler de verdade, a, a- eu não tive uma família assim de grandes leitores. O pessoal não lia muito, mas sempre tinha um livro em casa, sempre estava assim, com um livro do lado da cama, sabe? E quando eu fui na casa da minha avó, assim, comecei a ver, por exemplo, o quarto dela com livros. Caramba, isso aqui é novo, isso aqui eu não conhecia. Esse tipo de hábito não estava ali inserido no meu cotidiano. E eu comecei a tomar gosto pela coisa e a família foi muito importante nesse sentido também, por mais que eles não, vamos dizer assim, eles não recomendassem, eles não pediam que eu fizesse nada disso, mas eu sempre pedia e eles faziam, né? Uhum. Então, sei lá, às vezes o pessoal achava que eu era criança meio anormal, adolescente meio anormal. Não, vou fazer aniversário, quer o que de presente? Aí olha, o box tal com tantos livros, aquele box do Sherlock Holmes é muito bom, entendeu? Então, era esse tipo de coisa que eu almejava assim no aniversário, no Natal. Era isso que eu pedia. Então a família foi muito importante nesse sentido, porque eles sempre Uhum. deram muitos livros. Nossa. Por exemplo, tinha algumas pessoas da minha família que trabalhavam na prefeitura, né, na Secretaria de Educação de Recife. E aí o que acontece na Secretaria de Educação de Recife? Pelo menos acontecia, não acontece mais.
Eles dão um vale, assim, davam um vale de R$ 500 para você gastar na feira do livro. E aí a maioria fez assim, "Eu não sei nem com o que eu vou gastar. O pessoal da Secretaria da Educação, mas muita gente era assim, não sei nem com o que eu vou gastar. E eu lá e toma, gasta. Aí eu ia lá e fazia feira, entendeu? Eu comprava um montão de livros e tal. Isso assim foi muito bom. Eu ter muitos livros, eu sempre tive muitos livros e tal. Isso, assim, para mim, me ajudou muito. Claro que faltou ainda aquele acompanhamento, que é sempre bom que você dê, né? Aquele acompanhamento mais próximo, aquele acompanhamento de guiar mesmo. Então, diversas vezes eu li livros impróprios para minha idade, porque eu nem mesmo sabia, né? Eu simplesmente olhava a capa, muito interessante, aí pegava o livro, putz, o livro não podia ler aquele livro, mas eu estava lendo, né? Você ter esse acompanhamento, você ter esse guia, como você está mostrando aí que faz, isso é muito bom, isso é perfeito para a criança, na verdade, né? É, E assim, sem ter aquela presença chata, porque presença chata já tem a escola, né? A é, escola já é essa presença chata, você tem que realmente tentar chamar a atenção de uma forma, olha, vamos brincar, vamos se divertir, mas vamos aprender ao mesmo tempo, né? Tem que ter muito jogo de cintura. é. Eu vejo que os pais, às vezes, ficam preocupados. Ah, eu queria muito que meu filho lesse. Eu queria que meu filho lesse, eu quero ler para que ele leia. Aí eu me pergunto assim, mas eu acho que a intenção tá errada, né? Porque, assim, você tem que primeiro ser um leitor e você tem que valorizar aquilo e você tem que entender que às vezes o seu filho não vai virar traça de livro. Às vezes você vai fazer a leitura, uma vez me perguntaram isso. É garantia que se eu ler para o meu filho todos os dias, ele vai ler muito quando ele crescer? Eu falo, não. Claro que não. Mas assim, se ele não se tornar um grande leitor, mais importante ainda terá sido você ler para ele, porque senão ele. Como é que ele ia ter repertório imaginativo? De onde ele ia tirar as coisas? Só do que ele viu no seriado, no Friends, ou no, sabe, sei lá onde. Então, os pais são muito desorientados, assim, na sua própria formação, né? E eu vejo, isso aqui é interessante, por mais desorientado que ele tenha sido, ele queria que tivesse sido melhor. Eles falam isso. Ah, eu queria gostar mais, eu queria ler mais, eu queria ter isso, né? Só que eu não tinha. E aí, às vezes acontece isso, daí ele fala assim, não, então eu vou ler. Aí, desorientado, começa a ler umas coisas que não são o que ele precisa ler, né? É bom ter um guiamento, porque senão vai ser frustração em cima de frustração e você vai continuar achando que aquilo, na verdade, não te acrescenta nada, né? Conversar sobre livros, sobre histórias, é uma das coisas que mais motivam as pessoas a ler, né? Eu tive inúmeros exemplos disso, né? Inclusive, recentemente, aqui na minha casa, depois que meu marido teve o AVC, a gente recebeu nossos parentes do Rio, que vieram, né, para vê-lo, né, e tudo. E alguns acabaram passando muito tempo aqui. E dentre eles tinha um adolescente, né, de 16 anos. E aí ele chega aqui, ele vê livro para todo lado, né? Aqui em casa realmente assim, tá faltando espaço já para botar os livros. E aí ele começou a ficar curioso, né? Aí ele falou: "Mas como é que você escolhe os livros que você vai ler?" Aí eu falei: "Olha, boa pergunta. Como é que eu escolho os livros que eu vou ler?" Aí eu falei assim: "Olha, hoje em dia eu tô com um foco muito claro assim na literatura infantil e infanto-juvenil. Aliás, eu não gosto desse nome, infanto-juvenil, depois eu posso falar por quê, mas enfim. Eu também odeio esse tipo. É, Eu nem sei o porquê, infan- mas eu nunca fui muito simpático a infantil ele. eu ainda, infantil eu ainda vejo que faz sentido, sabe? Uhum. Mas infanto-juvenil, enfim, depois a gente fala, é outro assunto. Aí eu falei, eu tô muito focada nisso, assim, mas quando antes de eu começar esse trabalho, que eu só fazia as minhas leituras, antes de eu ter filho, que eu só fazia as leituras para mim, eu também era meio perdida. E quem me guiou foi o Olavo, mas o Olavo dá aquele guiamento genérico, né?
no curso de Princípios e Métodos da Autoeducação, ele põe ali umas balizas, né? E tudo. Embora com literatura ele seja muito mais menos sistemático, muito menos sistemático do que com Sim. os estudos teóricos, né, que a pessoa vai fazer. Mas era meio que é como quando você chega no supermercado e você olha a prateleira, você fala assim, o que eu quero comer hoje? Aí lá, eu quero comer macarrão. Aí você leva o macarrão para casa. Era meio assim que eu fazia, entendeu? Eu Uhum. chegava na frente da prateleira, o que eu quero ler hoje? E isso pode ser bom, pode não ser. Pode ser que funcione, pode ser que não, né? Muitas vezes você escolhe a coisa errada e acaba se frustrando. Ah, não era isso que eu estava precisando ler. Então, você Quantas ter vezes uma eu já pessoa... passei por isso? Assim, a gente, na verdade, precisa de um pouco disso, né? A experiência literária nunca vai ser uma coisa planejada no Excel, né? Assim, Sim. e imutável, né? Não, então, tem que cumprir esse programa aqui, senão não vai dar certo. Não, não é assim. Mas existem certos tipos de leitura que a pessoa não está preparada para aquilo. Aliás, assim, eu estava vendo uma mãe homeschooler americana esses dias dando ela fala sobre educação clássica, só que para adolescentes, né? Ela falou assim, o fundamento para os clássicos é um monte de boas histórias que a pessoa vai ter que ter ouvido antes, né? E que não ter esse arcabouço prejudica muito, dificulta muito, né? Então, se a pessoa não fez a tarefa de casa, em algum momento ela vai ter que fazer. Então, para fazer certas leituras, olha, você vai ter que entender que existem muitas referências ali à mitologia, sabe? Tem muitas imagens ali que... enfim, se a pessoa não tem aquilo, ela não vai ter as evocações, ela não vai ter o material para captar as evocações, né? Significa que ela não pode, então, ler o negócio? Não, mas se ela tiver, vai ser mais rico. E aí ela vai entender realmente por que, sei lá, por que Milton é Milton, sabe? Por que Dante é Dante, E, né? assim, vai ficar muito mais fácil, né? Vai fazer muito mais sentido. E se não tiver, vai ser muito mais difícil. Sim. Muito mais difícil. Eu tava até com um aluno da minha mentoria esses dias que ele tinha essa dificuldade. Ele tentou ler a Ilíada, tentou ler a Odisseia e não conseguia, não saía do lugar, tal. Fiz, olha, primeiro você tem que entender as referências que estão ali. Você conhece o nome daqueles deuses, o nome daqueles heróis, você sabe quem eles são, porque assim o Homero não vai ficar te explicando cada deus. Ele está falando para o grego, né? O grego já sabe disso. É que nem você falar de Jesus, de Judas, de Pedro, de João, todo mundo já sabe, né? Você não precisa ficar explicando o tempo inteiro se você vai escrever, Exato, exato. né? Então, para eles é mais ou menos a mesma coisa. Então, ele não vai perder tempo explicando. Você vai ter que ir atrás, ou você vai ter que arranjar uma boa edição, né? Porque às vezes é muito difícil você ter uma edição É, completa que te ajude com isso. Ou você vai ter que ler isso por fora, né? Vai ter que fazer um outro caminho. Eu estava lendo até Édipo Rei com os meus alunos, os alunos do meu curso mês passado, e aí eu fiz, olha, antes de você ler Édipo Rei, lê aqui a história do mito de Édipo. Porque o Édipo Rei vem depois do mito de Édipo, não sei se vocês sabem, não foi inventado por causa da peça. Né? A exatamente. peça vem depois do mito. Então, tente se imaginar um grego, você está ouvindo aquele mito, a sua mãe está te contando aquele mito, você está conversando com alguém na rua e está te contando aquele mito, você foi lá no templo e aquela história foi encenada, foi contada. E aí depois você vê a peça. Né? Então, Exato, existe um certo caminho que a gente precisava ter feito, né? A gente exato. precisava ter aprendido sobre mitologia, a gente precisava ter escutado muitas histórias, a gente precisava ter tido contato com os clássicos desde pequenos, pelo menos com uma parte deles, a gente precisava ter criado essa familiaridade. Se essa familiaridade não foi criada, fica muito difícil. Até tem uma pergunta para eu responder na caixinha que a moça fez, e eu estou na dúvida como que eu vou responder a ela. Eu não sei ainda. Eu já vi o que ela perguntou, mas eu estou realmente pensando. Ela disse que quer ler a Odisseia com a filha dela de 9 anos. Olha, não sei como é que você vai fazer. Depende muito, né? Que edição que você vai ter? Como é que você vai fazer essa leitura?
quem é essa criança que eu não conheço? A única informação que eu tenho dela é que ela tem 9 anos, mas eu não sei qual é o desenvolvimento dela, qual é o arcabouço dela, o nível de leitura dela. Então, existem inúmeros fatores que cada um tem que levar em conta. Isso é um chamado também para os pais prestarem um pouco mais de atenção nisso, né? Eu sou professor, então eu já estou acostumado com isso, mas a minha filha vai nascer agora, daqui a 2, 3 meses ela vai estar nascendo. Então, eu vou fazer esse teste com ela também, né? Vou ter que começar a aplicar isso com ela. Por isso que, às vezes, eu não gosto nem de falar o que as pessoas têm que fazer com os filhos dela, porque eu não fiz com a minha ainda. Então, eu não vou dizer o que é que você tem que fazer com o seu. No máximo, eu dou pitaco, porque eu já trabalhei com criança, eu já trabalhei Mas você pais. estuda, assim, Exato. só de fazer na prática também não vai esclarecer muito. Às vezes vai confundir mais, né? Tem isso também. Então, tem que pensar mesmo. Tem que pensar, né? Eu vejo lá, então, você tem mais alguma pergunta? Senão, se deixar, Matheus, eu fico falando. Assim, você tem que O bom é ir falar. botando Eu aí. gosto de convidado que fala, eu não gosto de convidado que não fala. Quando o convidado não fala, é um problema. Quando ele fala, tá ótimo. Então, a gente estava falando agora há pouco sobre a expressão literatura infanto-juvenil. Bom, em Uhum. primeiro lugar, isso é um assunto que eu estou estudando. Eu não sou nenhuma autoridade no assunto. Não é que, não é que eu quero dizer assim, eu não sou acadêmica, porque isso para mim não significa absolutamente nada, porque os acadêmicos também não sabem. Exato. Mas eu digo assim, eu ainda não li o tanto de coisa que eu precisava ter lido, eu tô no processo de me informar sobre esse mundo da literatura infanto-juvenil. Mas o que eu percebo é que essa expressão, ela é ampla demais, né? Então, se nós podemos falar de uma literatura infantil, pensa no folclore infantil, por exemplo. Então, a gente tem ali as rimas da infância, a gente tem as parlendas, a gente tem as cantigas infantis, a gente tem as histórias folclóricas, os contos de fadas, que são histórias folclóricas, né? Tudo isso é literatura infantil, né? Aí chega a criança, existe um livro, até de uma portuguesa, ele tá ali, que ela documenta o seguinte, que até os 11 anos, a criança ainda emprega muito as rimas da infância nas suas brincadeiras, isso na época que as crianças brincavam com outras crianças, né? E, enfim, tinham isso. Mas ela observou, e há alguns documentos atestando isso, que a criança até os 11 anos, isso está muito presente para ela, né? Então, curiosamente, 11 anos, 12 anos, é um marco que... Bom, o Ítalo Marcilli gravou uma série de aulas, tempos atrás, sobre adolescentes, né? E ele falou uma coisa que choca muita gente, tenho certeza que chocou um monte de gente, que é o seguinte, ele falou assim, olha, não existe nenhuma realidade neurológica correspondente à adolescência, né? Então, assim, essa coisa de, adolescente é assim mesmo, meu filho, ele tá assim porque ele fez tantos anos, então é assim, ele fica preguiçoso. Isso aí é tudo, né? Ele falou assim, 11, 12 anos, você já tá virando adulto. Existe uma transição ali, só que é muito breve, ela não dura o tanto que dura na cabeça das pessoas a adolescência. O cara só vira adulto, sei lá, depois dos 35, entendeu? Não, saiu uma pesquisa ano passado, o pessoal falando, não, adolescência dura até os 29 anos. É um Putz, hobbit, né? é um hobbit, né? Até os 130 ainda é uma criança. Mas então ele fala, não, isso não existe essa realidade neurológica. Então, 11, 12 anos, você já tem que ir tratando aquela criança, já inserindo essa criança no mundo adulto. É claro, é engraçado que a palavra adulto hoje ganhou uma conotação de pornográfico, né? Você vê Ah, como o mundo tá maluco, assim. Então você fala assim, é literatura adulta, o cara já pensa sacanagem. Mas então, assim, eu não vejo nenhum motivo para ficar fazendo literatura infanto-juvenil para uma pessoa de 12 anos. Assim, eu não entendo isso, né? Sendo que ela já pode ler o que há de melhor que foi escrito. Claro, segundo a
competência dela, a cultura dela naquele momento, né? Mas então, assim, existe uma literatura infanto-juvenil que foi bem feita, né? Que foi escrita pensando, ó, isso aqui é para agradar aos jovens, né? Só que esses escritores que escreveram esse tipo de literatura não escreveram só para jovens, não. Né? Tanto que quando eles decidem escrever para jovens, eles fazem a coisa direitinho. Eu estou falando, por exemplo, do George MacDonald, né? O George MacDonald assim, pouco conhecido no Brasil, infelizmente, porque a obra dele não está traduzida, né? Me parece que tem alguma coisa ou outra. Não receberam traduções muito bem feitas. Assim, eu comprei um livro dele, inclusive eu estou lendo um livro dele aqui agora e, enfim, você vê que tem muita coisa ali, tem trechos que ficam difíceis de compreender mesmo. A tradução não está muito bem feita. Isso prejudica muito também a experiência literária, né? A má tradução. Mas o C.S. Lewis, né, quando ele resolveu escrever para jovens, ele não fez um negócio bocó, que só serve para adolescente, entendeu? Então, esse termo infanto-juvenil, eu acho ele meio esquisito, sabe? Eu falo assim, se o negócio é infanto-juvenil, existe grande chance de não prestar. Aí você vai na sessão infanto-juvenil, você vai lá, Diário de um Banana. Sabe? Eu andei comprando umas coisas infanto-juvenis, até pegando referências de mais homeschoolers americanas, que começaram, e eu sei que elas são mais cristãs, assim, elas estão dentro do universo, que pelo menos moralmente a gente não vai tá lendo um negócio ou tá oferecendo uma coisa, né, que é um manual de militância, sei lá o quê, feminista ou gaysista, enfim. Mas essa garantia você tem. Mas assim, eu andei comprando para ver se é bom mesmo, porque elas falam assim que aqueles livros marcaram muito, e são literatura infanto-juvenil, sabe? Muitos desses autores não escreveram nada além disso. Eles só escreveram para esse público. Eu falei, tá, eu não conheço, eu tenho que conhecer, né? Seria mais ou menos como divulgar, Pedro Bandeira aqui, né? Hã? Mais ou menos como se fosse um Pedro Bandeira. Nossa, não, tem que ser melhor, né? Tem que ser melhor. Mas então, Eu não essa é a posso. referência que a gente tem hoje, né? Para você ter uma ideia, assim. E essa é uma coisa realmente que eu não entendo. Você tem como colocar grandes livros para crianças e para adolescentes. Eu estava, Você pode dar de adaptações novo, antes. sim, claro. Até para Ilíada e Odisseia, isso é uma estratégia boa. Boas adaptações. Aí depois você vai para a obra original. É muito bom isso. Ou até mesmo o próprio mito antes da Ilíada e da Odisseia, você passar isso. Então, depende muito como você vai fazer. Eu estava na mentoria essa semana, na verdade, semana passada, com uma. Ela é filha de uma aluna minha, né? A aluna é um pouco mais velha, então ela é filha de uma aluna minha, ela tem 14 anos, a Roberta. E eu fui perguntar o que ela estava lendo. Sabe o que ela me disse? Eu estou lendo Jane Austen, Orgulho e Preconceito, com 14 anos. Eu fiz, olha aí. E Tá ainda é vendo? possível, né? Sim. E ela Disso que eu disse, tô eu falando. estava lendo em inglês e senti um pouco de dificuldade. Fui para o português. Pronto, agora humilhou todos os adolescentes do Brasil, né? Acabou, porque... Não, eu estava tentando ler em inglês, senti um pouco de dificuldade e fui para o português. Existe essa possibilidade, tem como fazer isso, né? Eu me lembro ainda, também, de novo, aquela coisa dos pais, eu me lembro que eu vi um livro muito grande, assim, meu pai estava na mesa do meu pai, um livro enorme. Eu fiquei espantado porque o livro era gigantesco. Quem é essa grossura aqui? E eu abri, era uma capa lindíssima, com duas estátuas assim, com a mão assim, e um rio passando embaixo, tinha escrito O Senhor dos Anéis. Disse, pai, eu quero ler esse livro. Esse livro aqui eu quero... E eu comecei a ler na época, aí eu achei difícil. Não, talvez eu vou ler o menorzinho, né, que era o Hobbit. Então talvez ler o menorzinho, talvez seja, talvez me ajude. Eu li o Hobbit, depois voltei para o Senhor dos Anéis. Li também as Crônicas de Nárnia, mais ou menos com a mesma idade. E não é difícil para a criança, né? O pessoal tem essa impressão de que, pelo fato de que às vezes é difícil para a gente, né?
a pessoa mais velha que não teve essa carga de leitura, nunca passou por isso, vai ser completamente impossível para a criança. E não é. Não é. A criança consegue aprender isso. Se você der a ela os meios, ela consegue ler. Exatamente, exatamente. Então, o que eu acho é isso, assim, ó, passou de 11 anos, eu acho que já dá para você dar comida de verdade, entendeu? Para essa Uhum. criança. É, pode ser, pode ler, até, né, não vou condenar, jogar no lixo tudo que vem com rótulo de infanto-juvenil, né, mas eu vejo que é justamente isso que você falou, os pais às vezes têm um receio por causa da experiência deles. Uhum. Então, fala, não, não, mas eu vou traumatizar o menino. Ai, meu filho vai acabar odiando ler se eu der um negócio muito difícil para ele ler. Eu me lembro que eu tinha, o problema é que eu não lembro direito quantos anos eu tinha, mas tentando puxar da memória, eu acho que eu tinha 13, 14 anos também, idade da menina aí. Eu peguei um livrinho chamado Machado de Assis para Principiantes. Que, aliás, o organizador é o Marcos Banho, que na época eu não Nossa. tinha ideia de quem era e tudo. O, o que tem de Se ruim no tivesse, eu livro ia são os comprar. comentáriozinhos do Marcos Banho. É um parágrafozinho que ele faz e já meio que estraga o negócio, mas enfim. São contos do Machado de Assis, né? E ele fez um trabalho muito interessante, que é o seguinte, ele foi separando por temas, então adultério, inveja, ciúme, e tal, pegando contos em que isso fique bastante evidenciado. E aí, antes de entrar no conto, ele coloca trechos de outros contos e trechos de romances do Machado de Assis, onde aquele tema apareça. Ficou um trabalho bem interessante, sabe? E aí, nossa, Matheus, eu lembro que eu carregava esse livro para todo lado. Assim, eu adorava aquilo. E eu lia aquilo e falava, nossa, como esse cara escreve bem, caramba, olha só, como é bonito isso aqui, né? E às vezes ficava imitando, assim, tentando imitar o jeito dele escrever. E eu era moleca, sabe? Eu não tive uma grande formação literária, não. Mas essa pequena experiência que eu tive foi meio que formadora para mim, sabe? Eu falo, nossa, se tivesse tido mais coisa, então, né, teria sido muito bom. Mas marcou tanto, né, que depois você pega uma coisa mal escrita e você tem a comparação. Né? Você fala assim, ah, não, mas olha só, isso aqui não é. Num desses livros infanto-juvenis, por exemplo, que eu comprei, eu estava folheando ele ali, você vê que a linguagem já é simplificada. Tá, entendeu? Uhum. Ele tá, não sei o quê. Por que escrever assim? Né? Você acha que o leitor é tão burro que ele não vai entender que está? Você precisa, né? É aquela história do chiclete mastigado, né? Você compra um chiclete que já vem mastigado, porque não, mastigar um chiclete é uma coisa muito difícil. Então você tem que. Exato, é por aí. Eu sempre fico pensando nisso, cara, será que os escritores pensam realmente se os leitores são idiotas, né? É, Porque eu às vezes penso isso, quando eu percebo que um escritor está me chamando de idiota, eu paro de ler. Já aconteceu diversas vezes comigo. Então, ele coloca toda uma cena muito profunda, muito bonita. Tá? Logo depois ele explica, olha, tal pessoa pensou isso, tal pessoa... Não, velho, eu entendi. Não, não me chama de burro, né? Não precisa explicar. Eu compreendi. E as pessoas têm a mania de achar que criança é burra, que criança não entende isso, né? Que a criança é incapaz de fazer isso. É, é, se você comprar aquele, tem um livro do Tolstói, que são todos os contos do Tolstói, né? Que ele foi publicado pela Kozak Naif e depois, agora ele foi reeditado, parece que é o mesmo texto, a mesma tradução pela Companhia das Letras, né? Parece que é a Companhia das Letras que fez isso aí, eu não sei. Mas dentro desses contos tem ali as fábulas do Tolstói, que o Tolstói escreveu muitas fábulas, eu não uhum, sabia, quando eu abri eu vi que o Tolstói tinha escrito muitas fábulas. Mas as fábulas do Tolstói não é aquela coisa, por exemplo, sei lá, do La Fontaine, né? Que você tem a fábula e logo depois tem a lição de moral. O Tolstói ele era o tipo do autor que não gostava disso. Ele colocava somente a cena, ele não colocava lição de moral, dois pontos. Né? Ele não uhum. fazia isso. E eu fui fazer o teste com meu irmão. Né? Fazer o teste com meu irmão. Eu fiz assim, olha, vamos ver se você entendeu isso aqui mesmo. Vamos ver se precisa da lição de moral. Vamos ver se é necessário. Eu falei, lê isso aqui. O que foi que você entendeu? E foi lá e explicou exatamente o que seria a lição de moral. Eu falei, está vendo? Não precisa. Às vezes é chamar realmente o leitor de burro, chamar a criança de burro. Não.
a criança entende, ela é capaz de entender. Se você souber guiar a leitura, se você souber orientá-la, vai ficar muito mais fácil, né? Com essa questão das fábulas, isso é uma pergunta que eu sempre recebo na caixinha. Fábulas para 2 anos, fábulas para 3 anos. Eu digo assim, olha, a fábula é o seguinte, se a criança ainda tem uma idade que você vai precisar ficar explicando demais o sentido, é porque ela está muito nova para ler aquilo. Você pode contar como mera historinha, igual a história do leão e o rato, né? O leão e o camundongo. Você Sim. conta como uma historinha. Só que assim, a criança de 3 anos, a criança de 4 anos, não vai entender a moral da fábula. Ah, não, mas eu posso explicar, eu posso destrinchar. Falo, tá, mas por que você está fazendo isso com uma criança de 3, 4 anos? Calma, ela vai chegar aos 6 anos, ela vai chegar lá, entendeu? Não precisa ter pressa. Só que os pais querem ler fábula com os meninos, né? Então, eu indico. Inclusive, hoje eu li com a minha filha uma fábula, a fábula do Leão e do Camundongo. Só que eu não espero que ela capte, né, a moral, e eu não falo a moral também. E, aliás, com esse negócio da moral, tem uma experiência muito interessante que o adulto pode fazer, que é pegar livro-imagem de fábula, né? Tem um, por exemplo, do Leão Leão e o Camundongo, que é de um ilustrador premiado chamado Jerry Pinkney. Jerry Pinkney. Deixa eu ver se o sobrenome é esse mesmo. E aí ele ilustra só, não tem palavras o livro, né? Só tem Jerry Pinkney, isso mesmo. E aí ele ilustra essa fábula e não tem moral, não tem nada escrito. Você tira várias interpretações ali e todas elas perfeitamente adequadas à fábula, né? Então não é só a questão assim, de que o pequeno pode ajudar o grande. Não é só isso que tem lá. Só que se você já cristaliza um negócio assim, você só vai ver esse sentido. Todas as vezes que você se deparar com essa fábula, você vai ver, não, é assim, você não pode desprezar a ajuda dos mais fracos, porque eles às vezes ajudam os mais fortes. Olha, é isso também, só que assim, tem mais possibilidades, né? Então, nesse livro isso fica muito claro, né? Então, eu recomendo assim que as pessoas primeiro não tenham pressa esse é o grande problema da literatura com criança, é você não ter pressa de adiantar certos conteúdos, mas você também não achar que a criança ainda é imatura para uma coisa que ela já consegue pegar, né? Então, eu diria que é isso, assim, é você se informar. Exato, tem muito, o Segue universo os é muito Instagram grande, aí, né? entendeu? O universo de pesquisa é muito grande, né? A última coisa que eu queria falar, só você citou uma coisa muito interessante, a coisa da moral. Não adianta ficar explicando quando ela não vai entender, né? E eu me lembrei do que o professor Lau sempre fala, né? Olha, quando a criança é muito criancinha, ela não vai perceber a moral, não vai perceber a verdade, ela vai perceber o que é belo. A primeira coisa, ela vai perceber o que é Isso, belo. é. Então, você está lendo a Exato. poesia, você está lendo literatura, você está lendo uma historinha ali de uma forma bonita, de uma forma que atrai, né, num ritmo interessante, com a musicalidade. Tudo isso vai atrair muito mais do que você ficar explicando o que é moral, o que é que não é, né? E além do mais, essa coisa de... Aí já vai entrar em outra polêmica. Aí é uma polêmica que cabe um carrossel também. O pessoal fica falando de moral em literatura, chega a me dar, assim, Deus livre, Você tem que entendeu? falar sobre Porque senão isso, fala sobre isso. não, Oi, não, tem muita Matheus, gente assim, que todo a personagem gente tem que ainda ser tem, bonito e conservador, né? a gente ainda tem algum tempo ou tá acabando? Porque senão eu vou falar mais alguma coisa. Não, aqui pode falar, aqui não tem tempo não. O Instagram me É, liberou para fazer 4 horas de live. Se quiser ocupar as então 4 tá bom. Então tá bom. Eu recebi uma pergunta assim na caixinha. Preciso explicar a moral da história sempre que eu terminar uma história? Aí eu falei, olha, eu recebi essa pergunta e falei, não vou conseguir responder isso aqui, porque isso aqui é o tipo da coisa que você tem que parar, pensar, porque a pessoa que está do outro lado, às vezes tem referências muito diferentes das suas, uma experiência muito diferente, né? Uma experiência literária muito diferente, e você... Às vezes eu solto respostas assim, bem 3 linhas, mas eu sei que aquilo ali vai dar mal entendido. E aí, o que eu acho?
os pais têm que, primeiro, perder o medo o medo de não estar fazendo a coisa certa, né? Do jeito certo. Ai, porque se eu não fizer aquilo do jeito certo, vai dar tudo errado. Meu filho não vai ter moral, meu filho vai ficar imoral. Olha só, se eu ler o negócio errado, meu filho vai virar traficante, sabe? Exato. Meu filho vai virar um criminoso, né? Calma, porque primeiro, a literatura é formativa, mas ela não é a única referência que a criança tem. Segundo, se você não está lendo um negócio que é evidentemente imoral, né? Se a coisa não é evidentemente imoral, a criança não lê como o adulto lê. O adulto é que fica teorizando, sabe? Não, mas olha só, é o tal da bruxa boa, né? Que apareceu esses dias a polêmica do. Vira e mexe, esse tema volta. Ah, mas pode ter bruxa boa? Isso não vai confundir a cabeça da criança? Falou assim, olha só, se você não tiver a cabeça confusa, o seu filho não vai ter a cabeça confusa, sabe? O problema está sempre na cabeça dos pais. Então, se a história não pratica uma inversão evidente de valores, apresenta o mal como bom, né? Ou o feio como belo, se a história não faz isso, você pode ter uma bruxa boa. Se ela não está fazendo maldade na história, entendeu? E ela é boa. No caso do livro que eu tô falando, a bruxa estava participando de um piquenique de personagens de contos de fadas. Então tinha lá o Pequeno Polegar, João e Maria, e aí tinha uma bruxa lá no meio, né? E aí muitos pais, mas não pode, porque bruxa é um ser maligno. E aí tá lá no meio dos. Então o que que é? Ela virou boa? O que que é? Mas, gente, mas peraí, nessa história ela não fez nada. Assim, ela só foi convidada para um. Calma, dá uma chance pra bruxa, sabe? E ali os personagens estão muito despersonalizados, é como se eles fossem atores. O livro tem essa segunda camada de interpretação. Ela é uma história sobre histórias, né? Então, é como se os personagens ali tivessem pulado para fora dos seus contos de fadas e se encontrado, entendeu? Sim. Fora das histórias. Então, a bruxa também estava lá. É isso. E aí isso gera um medo. Imagine se esses filhos crescem e desejam ler Macbeth, né? Pronto, aí os pais têm Nossa, não pode. O que que vai virar? Meu filho vai sair matando todo mundo. Exato, meu filho vai querer ser rei, né? Vai dar tudo errado. Um rei sanguinário. Não, não é muito assim, não. E assim, eu penso, gente, mas como que essas ideias entram assim na cabeça das pessoas? Porque eu acho estranho, sabe? Esse medo, esse terror pânico de histórias. Agora, existem histórias que realmente praticam inversões, né? E eu não vou saber te nomear uma que talvez eu me lembre no decorrer que eu vou falando aqui. E existem histórias também. Ai, que susto! Eu morro de medo de barato. Você parece um bicho andando aqui, entendeu? Era uma formiga. Formiga grande. Então, existe um livro, por exemplo, infantil que está circulando aí. Um livro, inclusive, muito bonito, que ele atrai pelo olhar, assim, que as ilustrações são muito bonitas mesmo. E aí, lá pelas tantas, você vê que a trama é um relacionamento gay, né? Que é o motivo do livro, assim. Isso é um livro infantil. Aí falou, tem pais que vão adorar isso aí, né? Bom, o filho é seu, né? Quem sou eu para falar o que você deve fazer com seu filho? Mas esse é o tipo da coisa que é desonesta, assim. É desonesto, assim. Não é desonesto porque está expresso. O pai lendo antes, ele vai sacar o que é um negócio do livro e não vai deixar o filho ler. Mas eu considero que isso bota uma ideia na cabeça da criança. Isso bota uma ideia que talvez você não queira que entre naquele momento da vida do seu filho. Seu filho tem 5 anos de idade, entendeu? 4 anos de idade. E aí já começa a se familiarizar com certas coisas que ele não tem maturidade para entender, né? A questão é essa, ele não tem maturidade para entender aquilo. E a coisa já é apresentada ali como se, não, a criança tá perfeitamente equipada para entender isso aí e tal. Isso não é verdade, né? Agora, isso é completamente diferente de você ter personagens fictícios
sabe, como eu disse, a bruxa nessa história não era uma bruxa má, ela não estava fazendo maldades, ela não tinha feito nenhum feitiço, ela não tinha feito nada, ela só tinha sido convidada para um piquenique. Talvez eu não sei, mas chuto que alguém possa algum dia ter estranhado aquele livro do Lewis, o Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Como assim? Os personagens principais são dois demônios, um ensinando para o outro, né? O livro conta essa história, né? Um demônio mais velho ensinando para um Mas aí, demônio mais Matheus, novo. aí você começa a ver que aí a coisa já é incapacidade de leitura mesmo, É, sabe? É assim, é não pegar a ironia, é não pegar. Tem uma entrevista do Anthony Eslin, que eu amo de paixão, assim, sim, adoro tudo que ele escreve. E ele escreveu 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, né? E fantástico esse aí eu livro. vi uma entrevista dele no YouTube. Os jornalistas não entenderam que o livro tinha um tom irônico, assim, eles não entenderam, eles ficaram chocados. Assim. Aí eles perguntando assim pro Wesley, não, mas explica melhor, assim, como assim 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho? Aí o Wesley, muito bem-humorado, né, e tudo, ele fala assim, não, é porque nós não queremos deixar que o trabalho de destruição da imaginação fique só por conta das escolas. Nós queremos garantir que a criança não tem escapatória, né? Então, aí os jornalistas foram ficando assim, sem graça, sabe? Deram a gente cortar a entrevista com o cara, entendeu? Meu Deus do céu. Cara, é fácil de achar essa entrevista? Essa eu quero ver. Tem. Meu Deus. Eu vou mandar, vou te mandar no WhatsApp, mas assim, quer dizer, talvez eu encontre ela aqui, vamos ver. E aí você fala, tem um monte de gente lendo desse jeito, entendeu? Então, Bem, não consegue fazer aquele distanciamento, né? Tudo bem, eu entendo, a criança pequena, ela não vive esse distanciamento da mesma maneira. Ela vive ela experimenta a história com realismo que para nós já é um pouco mais difícil, né? Seria o uhum, ideal que nós lêssemos desse jeito. Mas a criança tem isso muito naturalmente. Então, tanto é que muitas vezes, às vezes ela lê um livro sobre, sei lá, um gnomo, ela vai ficar com medo, né? E você tem que ver isso. Se a criança ficou com medo, bom, então não leia mais aquela história, né? Já tem criança que lê e não tem problema nenhum. Então vai ser muito de criança para criança. Mas essa coisa da confusão entre bem e mal, se ela não é um plano da obra, sabe? Não, vamos aqui apresentar o mal como bom, né? sim. Ou apresentar o vício como virtude. Se não é isso, então isso não está acontecendo. Tá? Não é um personagem isolado, o nome bruxa ou o nome. Eu estou falando muito da bruxa porque vira e mexe esse negócio e volta, sabe? Os pais começam a criticar livros ou a banir livros, disseminando um medo da leitura, entendeu? É como se fosse uma coisa de contaminação mesmo. Ah, vou estragar a imaginação do meu filho se ele ler isso aqui. Eu falo, gente, calma. Olha, seu filho vai ler muitas histórias. Né? Leia muitas histórias para o seu filho, que uma vai esclarecendo as outras e as coisas vão constituindo um estofo ali na imaginação dele. O problema do leitor literal, né? Aí o leitor cresce e ele não consegue captar símbolos, ele não consegue captar analogias, é tudo literal, entendeu? Assim, deixa eu ver se eu, sei lá, se eu ler O Príncipe Feliz do Oscar Wilde, eu falo, mas por que ele é feliz? Por que príncipe feliz se ele é infeliz? Não Por isso que tem entendi. tanto problema para resolver, né? Como é que ele pode ser feliz? Não faz sentido. Esse título tá errado. Isso aqui confunde a cabeça da pessoa. Eu falo, não, você que tá confuso. Não, eu passei por isso uma vez, do tipo, acho que foi com a Divina Comédia, algo assim. Como assim comédia? Eu não dei uma risada, esse livro é engraçado. Pô, velho, Eu não ri. eu não ri desse livro, um livro super sério, né? Como estavam rindo dos torturados no inferno, como é que pode ser algo nesse nível, entendeu? O leitor literal vai ser isso daí. É isso aí. Esse é o tipo de coisa que na própria leitura em voz alta você vai treinando, né?
esse tom mais irônico, às Sim, vezes o tom mais heróico. Isso você vai sim. passando Ah, através você do. quer ver? Você quer ver um conto que você passa a entender dependendo da forma como alguém lê para você? A Princesa e a Ervilha, do Anderson, né? Que é um conto que eu me lembro várias vezes eu tinha lido e eu falava, gente, qual que é desse conto aqui? Porque é uma princesa que chega ao castelo de um determinado rei, né? O príncipe estava procurando uma esposa, e aí essa princesa chega e só que ela tá encharcada, né? Ela tava chovendo e ela tá parecendo uma mendiga. E ela diz: "Eu sou uma princesa, né? Deixa eu dormir aqui". Daí eles falam: "Ah, vamos ver se ela é uma princesa de verdade, né?". Aí a rainha manda empilhar 20 colchões e 20 edredons e bota uma ervilha no fundo de tudo, da cama da princesa. Aí no dia seguinte eles perguntam para ela: "Ah, e aí, princesa, você dormiu bem?". Ela: "Não, foi péssimo, né? Tinha alguma coisa muito dura no colchão que eu não consegui dormir a noite inteira". Só que esse conto, ele é. Depois de muito tempo que eu fui descobrir isso, ele era uma gozação com a hipersensibilidade da aristocracia. Né? Então, Uhum. assim, só um aristocrata para ficar tão incomodado com um negócio tão pequeno. Você é um cara muito Então, assim, fresco, né? Um então ervilha, nossa. o tom de voz da princesa é a chave do negócio, entendeu? Uhum. Então, assim, se você lê esse conto assim, tinha alguma coisa muito dura na cama, como se ela fosse uma menina boa, uma menina né, boazinha e tal, né? Vai ser um jeito, você vai entender o conto de um jeito. Agora, se você faz um tom de voz assim, não, né, tinha alguma coisa, né, que eu não consegui dormir a noite inteira. Né? Aí você fala, tô entendendo. Agora você consegue, fica tudo mais claro, né? É, Até um aluno meu que estava aqui, o Maurício, ele disse que leu o Hamlet sempre com essa questão da entonação, né? Sempre tentando fazer essa entonação exatamente como os personagens. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito, né? nossa, tem uma A própria série, leitura do Hamlet é porque às vezes em português isso não fica tão claro, né? Mas o exatamente, Hamlet, isso ele, mesmo. ele, ele zomba de todo mundo na corte, ele está tirando onda com todo mundo. Que o pessoal está dizendo, olha, o Hamlet, você está louco? Ele fez, ó, eu estou muito louco, eu estou enlouquecendo realmente, não sei o quê. Está tão difícil para mim aceitar essa situação. E ele está tirando onda com todo mundo, porque está todo mundo pensando que ele é louco e ele é o único que sabe que ele não está, né? Então, assim, depende Exatamente. muito da interpretação. Existe uma série que ganhou vários prêmios das obras são narrações das obras de Shakespeare, né? Não são Uhum. vídeos, são só vozes lendo as obras dele. Só que é em inglês, né? Não tem isso em Sim. português. E olha, mesmo quando você não entende, não está entendendo exatamente o que os personagens estão dizendo, você capta o espírito da coisa, como que aquilo está sendo dito, é quase tudo, assim, não é tudo, mas então, eu não lembro agora o nome desse negócio, mas é uma série que foi premiada aí das obras de Eu acho que Shakespeare que eu em já Harvard. vi. Eu acho que eu já vi alguma propaganda, algum artigo sobre ela. Tem até. Não é que tem um ator bem famoso participando dessa série? Pois é, eu acho que tem, mas olha, quando eu tive contato com isso, que lá foi no começo do Coffee, então assim, 2010, deve ter sido 2010 por aí, faz É, muito então tempo. faz bastante tempo. Uma outra dica que eu dou pro pessoal, eu lembrei agora que você estava falando, é que eu tenho um poema que assim, todo adolescente meio sombrio, aquela época meio melancólica da adolescência, que você está meio revoltado, você lê O Corvo do Edgar Allan Poe e acha fantástico. Né? Você, nossa, que coisa macabra, isso é muito bom. Eu mesmo, quando li a primeira vez, achei fantástico. Tem um áudio do Christopher Lee, né? Um ator que fez até o Saruman no Senhor dos Anéis e tal, dele recitando o Corvo. Assim, é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi. É uma das leituras mais fantásticas que eu já Vou vi. procurar, não, não Porque ouvi. ele realmente passa exatamente. Parece que ele é mais real do que o Edgar Allan Poe, sabe? Você nota que ele deu uma personalidade muito
forte para aquilo ali, para aquele texto. O texto passa a ser outro. O texto passa realmente a ser outro depois da voz dele, né? E como você já sabe disso, né? O texto passa a ser outro dependendo de como é que você lê. Nossa, assim, a gente seria muito bom se a gente tivesse em português audiobooks lidos, né? Audiobooks com a qualidade, com o padrão, sabe, internacional, Uhum. assim, porque em inglês a gente encontra uns negócios assim que, Sim. cara, você fala, meu Deus, que pena que não tem algo assim em português. Que pena, que Ah, pena. os em português geralmente são péssimos, né? Eu não escuto nenhum. Assim, claro, É, deve ter alguma exceção, mas tem, na maioria das vezes eu nunca encontrei assim. é muito diferente. Eu também não tenho muito conhecimento sobre audiobooks em português, já procurei, sim. Comecei a ouvir, não gostei. É, mas assim, nossa, faz muita falta porque isso modela a forma de ler Uhum. também. Muita gente escreve lá para mim, falando, como que eu leio poesia? Como que eu leio isso? Como que eu leio aquilo? Fui ler livro tal, não consegui. Fala, tá aí, se tivesse um audiobook bem feito desse livro, né, acabou o problema, né? Sim. Assim, não é que você não precisaria mais ler o livro em voz alta. Eu tô dizendo isso como isso servir como modelagem para a pessoa ver como é que se faz e passar a fazer bem, É, né? eu sempre, assim, eu sempre gostei dos Lusíadas, mas eu tinha uma certa dificuldade em pegar o ritmo exatamente como é que era daqueles versos, né? Como era o ritmo daqueles versos assim. E quando eu escutei, é até recente, né? Isso foi do ano passado, eu escutei a gravação que o Roberto Mallet fez de um ou dois cantos, algo assim. Aquilo ali foi outra coisa. Você vê que é um ator fazendo. É um ator fazendo É, aquilo ali, uma pessoa que realmente sabe. Ele entende de ritmo, ele entende de poesia, mas ele também entende da própria voz. Porque os Lusíadas, bom, o tipo de verso dos Lusíadas é o que a gente chama da métrica heróica, né? Porque tem essa tendência de ser muito guerreiro, né? É como se fosse um ritmo de guerra mesmo. E quando você escuta, né? Quando você escuta exatamente alguém que sabe fazer esse tipo de coisa, alguém que sabe, bom, estamos em guerra, como é que se cantaria isso? Então, aí você entende melhor. Isso que você está falando é sem fantástico. dúvida, Você sem dúvida. começa a captar o espírito verdadeiro do texto, né? Exatamente. E com criança, então, né, eu sempre falo, né, no meu Instagram, o pessoal fala, é importante fazer vozes, é importante isso, é importante aquilo. Eu falo, olha, vozes, assim, vai depender muito de você, né? Tem gente que não gosta de fazer, não gosta dessa teatralização na hora da leitura, tudo bem. Mas a entonação e você acrescentar certas coisinhas ali para deixar mais evidente a intenção de quem está falando, a criança ela tem uma outra experiência assim com a história, né? Quando você faz isso. Então, eu estava lendo hoje para os meninos antes deles dormirem. Tem um livro chamado Triângulo. É um livro que conta a história de um triângulo que vai pregar uma peça no quadrado. Eles adoraram esse livro. Aí, na hora que o triângulo chega na porta da casa do quadrado, eu leio. Primeiro que eu já boto uma voz uma voz de malandrinho no triângulo, né? Né? Então, cara, se você lê aquilo, vou pregar uma peça no quadrado, né? Sim. Fica bobo, assim, sabe? É, é, quadrado, ei, quadrado, né? Sabe? Uhum. Não vai ficar legal, assim. E tem gente que tá fazendo a leitura silenciosa e tá lendo tudo desse jeito. É o que eu chamo da leitura monótona, né? Então a pessoa não tá Uhum. entendendo e não tá nem percebendo por que não tá entendendo. Mas você não tá tentando entender. Porque se você fala assim, peraí, vamos ver qual que é a intenção. Qual que será a intenção com que isso aqui está sendo dito, né? No livro infantil isso fica muito evidente, né? Na literatura que não é infantil isso vai ter outras camadas ali, porque às vezes entra a perfídia, né? A pessoa está querendo enganar a outra, enfim, aí é outra complicação. Mas para a literatura para criança isso é muito evidente. Então é um exercício excelente assim para o adulto começar a perceber que isso existe. Eu estava tendo até, de novo, estava na mentoria hoje com um aluno. Ele fez: olha, eu li 5 peças do teatro grego e não tinha entendido absolutamente nada.
Nada, nada, eu estava completamente perdido. Aí comecei a fazer seu curso, e o segundo livro que eu leio com meus alunos no curso é o Hamlet. E a primeira aula que eu dou é, olha, como ler peças de teatro, porque é totalmente diferente, não é um romance, não é um poema, é uma peça mesmo. E eu explico, olha, primeiro, foi até uma coisa que eu falei que algumas pessoas não entenderam e até não gostaram. Eu disse, o texto de teatro é um texto incompleto. Eu fiz, como assim? Como é que você pode dizer que é um texto incompleto? Você está falando mal do teatro? Eu fiz, não, você está lendo o roteiro. É como se você estivesse, sei lá, lendo o roteiro de... Tá, dá um filme que o roteiro não deve ser nada demais. 2001, Odisseia no Espaço. Você lê o roteiro daquilo ali, você, sei lá, o que é isso? Né? Você vê o filme, é outra experiência. Então eu falei, olha, quando você está lendo uma peça de teatro, você está lendo o roteiro da peça. Você não está tendo acesso realmente à peça. A peça só está completa quando ela é encenada. Então o que é que você vai fazer? Você vai ler sendo o diretor da peça. Você vai completar as lacunas. Você vai imaginar, olha, e a iluminação, e a atuação, e o figurino, né? E os cenários, como você vai imaginar tudo isso. E aí o exercício posterior que eu passei para eles foi o seguinte: depois que você fizer isso, assista um filme, né? Peça, tá difícil aqui se alguém tem ensinando Hamlet. É a última vez que eu vi uma encenação de Hamlet em Recife, né? Quando eu ainda estava morando lá. Era um Hamlet trans, né? Era um Hamlet transexual. Então, não acho que tá meio difícil você querer assistir esse tipo de coisa hoje. Então, cara, vê um filme, né? E eu passei o filme do Laurence Olivier e todo mundo começou a entender. Ele mesmo disse, pô, agora eu entendi, ficou muito mais claro, porque você vai completando essas coisas que faltam no texto, né? Muita gente, até talvez por vício assim da universidade, né? Principalmente da Universidade de Letras, que eu vivi isso na pele, aquela coisa do texto pelo texto, e o texto é fechado nele mesmo, né? Não tem nada de fora que entre ali no texto, né? Tem sempre essa mania, essa coisa meio estruturalista de que o texto se sustenta. Bom, se o texto se sustentasse, ele não falaria sobre nada, porque ele precisa de algo do mundo exterior. Só daí a teoria já cai por terra. Mas esse vício faz crer que o texto está completo se ele estiver ali, até mesmo se o livro estiver ali fechado. É verdade. Mas o livro só está completo se o leitor abre, lê, entende, participa, vive, né? Coloca aquilo ali para Exato. dentro dele. E quando você vai ler um clássico, um pouco de contextualização é muito importante, né? Sim. Não é que você vai ter que estudar todo o período histórico, ver tudo que estava acontecendo no mundo em detalhes, né? Não, mas assim, às vezes você vai perder muito do valor daquela obra se você não tiver esse fundo, né? Esse conhecimento de fundo. Então, a época em que foi escrita, para que público que foi escrito, né? Você tem que Exato. lembrar, por exemplo, Shakespeare, né? Para quem que Shakespeare estava escrevendo aqueles negócios? Exato. É engraçado que assim, hoje Shakespeare parece uma leitura difícil, impossível, mas era o povão que estava lá vendo o negócio, né? É, Então, ver se existe na obra, não que a obra se restrinja a isso, mas se a obra foi escrita para criticar uma figura, uma coisa que estava acontecendo na época e tal, é bom saber disso. Não é que só vale para aquilo ali e não vale mais. Ah, então passou a época, acabou, não vale mais. Não, às vezes aquilo que estava sendo criticado naquela época está se repetindo hoje de novo. sim. Né? Eu estava lendo eu nunca sei se é Dalrymple ou se é Dalrymple, né? Enfim, É o um nome Theodore inventado de qualquer forma, ele nem se chama assim. Dalrymple. É, em que ele estava falando por que Shakespeare é atual, né? E aí ele fala da peça Medida por Medida, que na época foi execrada, parece que ninguém gostou da época, da peça na época, porque fala eu não li essa obra, mas fala do Estado interferindo na vida sexual das pessoas, né? E aí ele vai discorrendo ali sobre a peça e as medidas que iam sendo tomadas e as discussões geradas, né, na obra, e o negócio é extremamente atual. Mas assim, é incrível. Você fala assim, nossa, como é que... É incrível mesmo.
Você fala, o cara é um gênio mesmo, porque e é bom você saber por que Shakespeare escreveu aquilo naquela época, o que estava rolando, assim, devia estar rolando alguma coisa, assim, né? E aí você ter essas informações para não achar também que a obra nasce dentro do quarto do cara. O cara tava lá, sabe? Sem contato com o mundo, né? Aí desceu uma inspiração muito louca, daí ele escreveu um negócio lá muito massa. Você fala, não, o cara tá no mundo, ele tá vendo as coisas que estão acontecendo, né? Ele tá dando voz para aqueles acontecimentos ali. E é importante saber disso. E Exato. para quem quer ser É, escritor, então isso é fundamental. Tem muito escritor que se isola no isso mundo aí é achando que assim vai realmente ser um grande fundamental escritor. mesmo. Para quem quer escrever, não tem como fugir disso. Mas É, às vezes para a gente ler um texto diferente assim da nossa época, da nossa cultura, como a gente leu recentemente Édipo Rei, né? A gente leu Édipo Rei recentemente e foi, olha, tem um contexto aqui nessa peça que é totalmente diferente do que a gente imagina hoje como peça, como teatro, até mesmo do teatro de Shakespeare, é totalmente diferente. Então, por exemplo, só tinha um ator. Um ator fazia todos os personagens, ele trocava de máscara para encenar. Então, daí você já nota que é totalmente diferente mesmo, né? A peça era encenada antes de um ritual de sacrifício, né? Então, opa, tem alguma coisa aqui muito diferente mesmo, né? A peça era colocada também num concurso, né? Uma coisa que pouca gente sabe sobre os gregos. Todas as peças eram partes de trilogias, né? Todas as peças eram partes de trilogias. Então, Édipo Rei tinha sua trilogia, que não é a trilogia tebana, que muita gente fala. Não, Édipo Rei era o meio de uma trilogia, que se perdeu. Hoje a gente não conhece mais, né? Hoje a gente não sabe mais. Então, tudo isso você nota, às vezes, o início e o fim de Édipo Rei, você nota, bom, cara, assim, tem alguma coisa faltando. Ó, tá faltando porque são as duas outras partes que não existem mais. A gente perdeu, né? Então, por que tem um coro? O que danado é um coro? O que esse coro representa? Então, tudo exato, isso vai exatamente. influenciar, né? Então, você ter essa pesquisa prévia faz todo sentido. Tanto para livros, assim, para adultos, quanto livro para crianças, né? Não para infantos juvenis, mas para crianças. Isso faz toda a diferença mesmo, né? Você ter uma noção de quem é aquele autor, fazer o que o próprio Adler chama de leitura inspecional, né? Você vai investigar quem é aquele autor, por que ele escreveu aquilo, de onde que ele veio, no que ele acredita. Tudo isso vai te auxiliar, né, nessa leitura. Exatamente. Marcela, eu acho que a gente fez o quê? 1h50 quase de live, É, quase 2 horas de live. Queria te agradecer por essa live, gostei bastante, gostei muito mesmo, aprendi também bastante gostei aqui. muito. Muito bom. Fico muito feliz que você tenha topado, fico muito feliz que ela tenha acontecido assim, que tenha sido muito boa, teve uma galera legal aí, o pessoal assistiu, perguntou, participou, tivemos muito Nossa, comentário. daí a gente teve um monte de pergunta que eu vi que o pessoal foi colocando aqui, só que, cara, eu tenho um defeito de fábrica que eu não consigo responder pergunta durante live, assim. Eu tenho E essa não tem jeito de dificuldade, acessar às as perguntas vezes eu depois. tento, mas eu tenho essa dificuldade também. E alguém tá perguntando qual peça que é medida por medida. Se for a peça que eu tava comentando, né? Na hora Eu que a acho pergunta que veio, eu estava falando do medida por medida. É, eu tinha feito, só para você saber, Matheus, eu tinha feito uma lista de benefícios da leitura em voz alta e eu não falei de nenhum dos pontos que eu tinha colocado aqui. Então, só para você saber que a gente não entrou no assunto que eu tinha programado aqui. bom, mas o importante é que o papo fluiu e que ele foi muito bom, né? Sim, Acho que sim. foi, acho que supriu aí o que a gente tinha para falar e é bom que a gente, sempre que a gente vai falar de leitura de livros em geral, a gente vai puxando uma série de outras coisas, né? A literatura é tão rica que a gente Sim. começa a falar de diversos autores ao mesmo tempo. Se alguém tiver a paciência, ou se alguém estivesse assistindo essa live com um caderno na mão e uma caneta, vocês iam notar a quantidade de autores que a gente citou aqui. Não foram poucos, né? Foi. Nesse tempo de conversa. Então, vocês já vão ter aí uma grande lista também para seguir, de referências e tal. Então, é isso. Obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado, Marcela. E depois a Obrigada, gente marca outra Matheus. live para citar todos os benefícios. Guarda a lista. Tá bom? Gostei muito, Matheus. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Obrigada a todos aí.
Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.